Imagine, queridos irmãos, que em um abrir e fechar de olhos milhões de pessoas desapareçam da terra. Uma mãe corre até o quarto do filho e encontra o berço vazio. Um pai procura desesperadamente sua criança. Escolas entram em pânico. Hospitais ficam em caos. O mundo inteiro mergulha em desespero. E em meio a tudo isso, uma pergunta invade o coração de muitos pais e mães. As crianças serão arrebatadas? Haverá crianças na grande tribulação? E os animais de estimação, o que acontecerá com eles? Queridos irmãos, hoje vamos estudar profundamente a palavra de Deus para responder a essas perguntas com base nas Escrituras Sagradas. E ao final deste estudo, a pergunta mais importante não será sobre as crianças ou os animais. A pergunta mais importante será esta: você está preparado para subir com Jesus? O arrebatamento da igreja é um evento literal e real. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo ensina que Jesus descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os crentes fiéis serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, lemos: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Tudo acontecerá instantaneamente. Não haverá tempo para se preparar depois que a trombeta tocar. Quem estiver em Cristo subirá. Quem não estiver preparado ficará. A grande questão é esta: as crianças pequenas participarão do arrebatamento? A Bíblia não traz um versículo dizendo de forma direta que bebês serão arrebatados. Mas os princípios das Escrituras revelam claramente a misericórdia de Deus para com aqueles que ainda não possuem discernimento moral. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 39, Deus disse: vossos filhos, que hoje não sabem distinguir entre o bem e o mal. Esse texto mostra que existe um período da vida em que a criança ainda não compreende plenamente a diferença entre o certo e o errado. Deus leva isso em consideração. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Davi declarou sobre seu filho, que havia morrido ainda bebê: eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. Davi tinha a convicção de que reencontraria seu filho na presença de Deus. Em Marcos, capítulo 10, versículo 14, Jesus declarou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus acolheu as crianças com amor. Ele mostrou que elas ocupam um lugar especial no coração do Pai. Em Jonas, capítulo 4, versículo 11, Deus demonstrou compaixão por pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Isso revela que o Senhor considera o nível de entendimento de cada ser humano. Por isso, muitos estudiosos bíblicos entendem que bebês e crianças pequenas, que ainda não possuem discernimento moral, serão acolhidos pela graça de Deus no momento do arrebatamento. A Bíblia não estabelece uma idade exata de responsabilidade. Não existe um texto dizendo que a partir de 7, 10 ou 12 anos, a criança passa a responder diante de Deus. O critério bíblico é o discernimento espiritual e moral. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está escrito: o Senhor olha para o coração. Somente Deus conhece perfeitamente o grau de entendimento de cada criança. E quanto aos filhos de pais incrédulos? Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, lemos: o filho não levará a iniquidade do pai. Isso significa que a criança não será condenada por causa das escolhas espirituais dos pais. Deus julga com justiça perfeita. Quando a criança cresce e já compreende o pecado, entende o Evangelho e conscientemente rejeita a Cristo, ela precisa tomar sua própria decisão. Romanos, capítulo 10, versículo 9, declara: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Cada pessoa que já possui entendimento precisa entregar sua vida ao Senhor.
Agora chegamos à pergunta central deste estudo. Haverá crianças na grande tribulação? A resposta bíblica é sim. Haverá crianças na grande tribulação. Mas precisamos entender quais crianças estarão aqui. Se as crianças pequenas, sem discernimento moral, forem acolhidas pela graça de Deus no arrebatamento, elas não passarão pela tribulação. No entanto, haverá crianças na terra por vários motivos. Primeiro, crianças maiores e adolescentes que já possuem entendimento e não estiverem em Cristo poderão permanecer. Segundo, muitos bebês nascerão durante esse período. Terceiro, famílias continuarão vivendo na terra após o arrebatamento. O próprio Senhor Jesus confirmou isso. Em Mateus, capítulo 24, versículo 19, ele disse: Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Se haverá mulheres grávidas e mães amamentando, então haverá bebês e crianças durante a grande tribulação. Em Mateus, capítulo 24, versículo 21, Jesus declarou: Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. As crianças que estiverem nesse período enfrentarão escassez de alimento, guerras, doenças, perseguições e medo constante. Em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, vemos que o sistema do anticristo controlará a sociedade e pressionará todos a receberem a marca da besta. Pais e filhos serão colocados diante de decisões extremamente difíceis, mas mesmo nesse tempo terrível, a graça de Deus continuará alcançando vidas. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, está escrito: Estes são os que vieram da grande tribulação. Isso mostra que muitas pessoas serão salvas nesse período. Certamente haverá jovens e crianças que compreenderão a verdade e crerão no Senhor. Após a grande tribulação, Jesus estabelecerá seu reino milenar. E a Bíblia mostra claramente que haverá crianças nesse reino. Em Isaías, capítulo 11, versículo 6, lemos: E um menino pequeno os guiará. Em Zacarias, capítulo 8, versículo 5, está escrito: As ruas da cidade se encherão de meninos e meninas. Isso revela um futuro de paz, alegria e segurança na presença do Senhor. E quanto aos animais? A Bíblia não afirma diretamente que cães, gatos e outros animais de estimação serão arrebatados. Mas a palavra de Deus mostra claramente o cuidado do Senhor com toda a criação. No Salmo 36, versículo 6, está escrito: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Em Mateus, capítulo 10, versículo 29, Jesus disse: Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Se Deus se importa com um pequeno pardal, podemos confiar que nada escapa ao seu cuidado. Além disso, a Bíblia afirma que haverá animais no reino de Cristo. Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 9, descreve o lobo habitando com o cordeiro. Isaías, capítulo 65, versículo 25 diz: O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21, ensina que toda a criação será libertada da corrupção. Isso mostra que Deus restaurará plenamente aquilo que criou. Queridos irmãos, vamos resumir o que aprendemos. O arrebatamento será repentino e real. Bebês e crianças sem discernimento moral serão acolhidos pela graça de Deus. Crianças maiores e adolescentes que já compreendem o Evangelho precisam entregar a vida a Cristo. Sim, haverá crianças na grande tribulação. Haverá crianças porque algumas permanecerão e outras nascerão nesse período. Jesus confirmou isso ao mencionar grávidas e mães que amamentam. A Bíblia não afirma explicitamente que os animais serão arrebatados, mas Deus ama os animais e restaurará toda a sua criação. Agora, queridos irmãos, chegamos à pergunta mais importante. Se Jesus voltar hoje, você subirá com ele? Não basta saber o que acontecerá com as crianças. Não basta saber o que acontecerá com os animais. O essencial é ter certeza da sua salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus declara: Hoje é o dia da salvação. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lemos:
Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Jesus está voltando. A trombeta pode soar a qualquer momento. Entregue sua vida ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Permaneça fiel e viva de tal maneira que, quando a trombeta tocar, você possa subir com alegria para encontrar o Senhor nos ares. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, Jesus declara: Certamente cedo venho, e do fundo do nosso coração respondemos: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Queridos irmãos, se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este estudo com alguém que também precisa compreender o que a Bíblia revela sobre o arrebatamento, sobre as crianças e sobre a esperança que temos em Cristo. Inscreva-se no canal Verônica Lewandowski e ative o sininho para acompanhar cada estudo bíblico desta série profética. E deixe nos comentários esta declaração de fé. Eu e a minha casa estaremos preparados para subir com Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e mantenha o seu coração vigilante até o glorioso dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.